Foi enterrado hoje o corpo do jovem morto nesta quinta-feira durante um assalto a ônibus na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. Cleilton de Jesus Barbosa era filho de um policial militar. A polícia suspeita de que o tiro que matou a vítima tenha sido disparado por um policial civil. No cemitério, a dor de parentes e amigos. A pedido da família, registramos apenas algumas imagens do enterro. A mãe do jovem, muito abalada com a perda do único filho, não quis falar com a imprensa. Policiais militares, colegas do pai de Cleilton, foram prestar solidariedade. Companheiros de trabalho e vizinhos dividiam o mesmo sentimento de revolta por perder um amigo tão cedo. Ele era uma pessoa boa, não fumava, não bebia, do trabalho para casa. Agora eu pergunto, por que deixar isso acontecer? Milhões de pessoas já morreram dentro de um ônibus, assaltam o ônibus. Segundo familiares de Cleilton de Jesus Barbosa, de 20 anos, ele havia acabado de deixar a empresa onde trabalhava como auxiliar administrativo. Aqui neste ponto, esperava pelo ônibus que fazia a linha Pituba-Duque de Caxias. Informações de testemunhas revelam que um assalto estava acontecendo dentro do ônibus. Sem saber, ele entrou. Um passageiro teria reagido e na troca de tiros o jovem foi atingido e morreu na hora. Houve pânico. Esta mulher, que não quis se identificar, conta o que viu. As pessoas em pânico, correndo, desesperadas, atravessando a rua, correndo risco de ser atropelada, entendeu? Por causa desse tiroteio. Minha reação foi me encostar, ficar num cantinho parada, né? A minha reação foi essa. No local do crime, Marcelo Oliveira Brito, suposto assaltante, também foi baleado. Está no Hospital Geral do Estado e já teve a prisão decretada. A polícia aguarda as imagens das câmeras de segurança para identificar o autor do disparo que matou Cleilton. Há suspeita de que tenha sido um policial civil. Uma mulher foi presa hoje em Salvador depois que a polícia identificou a participação dela em golpes com equipamentos eletrônicos. O mandante do crime conseguiu escapar. O músico, que não quer mostrar o rosto, teve um prejuízo de R$ 1.600 há 2 meses. Ele anunciou a venda de um celular por um site na internet. Recebeu a proposta do golpista pelo telefone e marcou um encontro no shopping para concretizar a venda. Saí do trabalho e fui lá no encontro dele. Na verdade, não foi ele que foi a menina. Nelita da Silva Ribeiro, de 20 anos, foi presa depois que entregou este cheque de R$ 850. A vítima, numa segunda tentativa de venda, armou um flagrante com a polícia para não ficar no prejuízo. Junto com o pagamento, recebeu um cartão de visita da pessoa que se passava pelo diretor comercial de uma empresa de engenharia. Perguntei a alguns ambulantes na rua assim se existia esse banco, o pessoal falou que esse banco já não existe. Os cheques usados no golpe teriam sido extraviados. De acordo com a polícia, pelo menos outras 4 pessoas também prestaram queixa, vítimas do mesmo crime. Os cartões de visitas da empresa de engenharia eram usados sempre para dar credibilidade à transação. Ela age contra a pessoa que nós estamos investigando para tentar localizar. De acordo com os depoimentos das vítimas, os encontros eram marcados sempre no mesmo lugar, na entrada deste shopping, e o golpista nunca aparecia, mandava sempre a mesma pessoa. Nelita não quis revelar o nome do parceiro e ficará presa na Delegacia de Repressão ao Estelionato. A ilegalidade parece não ter fim. Há 5 meses, a TV Itapuã denunciou a venda clandestina de placas bem em frente ao Detran, em Salvador. Hoje, nós voltamos ao local e comprovamos que nada mudou. As placas são vendidas livremente e sem nenhuma fiscalização para impedir essa prática. Não precisa muito esforço para perceber que a movimentação dos vendedores de placas continua. Eles estão por todos os lados. Basta passar com o carro próximo à entrada do Detran para o assédio começar. Fica um cara na rua oferecendo aí. Eles cobram quanto em média? Isso aí eu não sei dizer não. Eu sei que tem. Sempre que a gente passa para fazer uma vistoria, é sempre oferecido placas aí. Neste ponto, um grupo de homens oferece o serviço. Aqui eles vendem placas e selos. Tudo isso a menos de 50 metros do Detran. Um órgão desse que arrecada tantos milhões e acontece isso aí. Deixa permitir. Se está aqui, de uma certa forma, alguém está permitindo, né? Preocupa que a gente tem que saber a legalidade das coisas, né? A gente que paga os impostos do correto fica preocupado com esses desvios. Há 5 meses, a TV Itapuã Rede Record denunciou o comércio ilegal. A nossa produtora encomendou 2 placas e os selos. Os zangões, como são chamados, os comerciantes, cobraram R$ 140 pelo serviço.
A produtora pediu desconto e eles fecharam em 110. As duas placas e o lacre. Mas não tem problema não. Pode rodar de boa. Tudo ficou pronto em 20 minutos. Quem copia placas veiculares comete 2 crimes, o de estelionato e o de adulteração de sinais de identificação de veículos. A pena prevista para o infrator é de 3 a 6 anos de prisão, o que parece não intimidar o mercado ilegal. Quando me aproximo desses vendedores, eles se assustam e negam a prática. Existe venda de placa aqui? Placa não. Não? Placa aqui não. A gente passou aí agora e flagrou vocês vendendo placa? Mas a placa aqui eu não vejo. O corregedor do Detran reconhece o problema e diz que medidas vêm sendo tomadas para coibir a prática. Mas lembra que o órgão não tem poder punitivo nesses casos. O Detran não é polícia. Cabe à polícia fazer esse serviço. Eu tenho certeza que com inteligência, com amadurecimento, a Secretaria de Segurança está tomando as providências para, de uma forma definitiva, acabar com essa vergonha que são essas pessoas vendendo essas placas clandestinas. Agora o futebol. O Vitória definiu hoje o time que vai enfrentar o Grêmio Prudente no domingo aqui em Salvador. A equipe vai tentar encerrar a crise e evitar as comparações com uma campanha desastrosa. Na tarde desta sexta-feira, o técnico Antônio Lopes comandou um treino coletivo visando a importante partida deste domingo contra o Grêmio Prudente aqui no Barradão. Na atividade, o treinador fez algumas modificações, principalmente no ataque. A equipe deve entrar em campo mais ofensiva, com Viáfara, Nino Paraíba, Wallace, Anderson Martins e Rafael. No meio de campo, Wanderson, Bida e Ramon. E na frente, Elkson, Júnior e Jackson são os responsáveis por marcar os gols. Lembrando que o Vitória recebeu um comunicado da CBF que transferiu a partida deste domingo para as 5h30 da tarde, horário de Salvador. Carolina. O Bahia enfrenta o Náutico amanhã no estádio de Pituaçu com a expectativa de casa cheia. É que já foram vendidos 15 mil ingressos para a partida. Se conseguir vencer, o time assume a vice-liderança da competição. O adversário do Bahia neste sábado foi o único time pernambucano que venceu o tricolor na Série B este ano. Foi no Estádio dos Aflitos, em uma partida com 5 gols. Na hora de garantir a revanche, há quem prefira cautela. É um adversário difícil, o time do Náutico é um time de guerreiros, então não vai ser fácil o jogo aqui. A gente sabe que todos os jogos dentro de casa são difíceis, então a gente tem que continuar nessa pegada, aquela marcação forte, saindo para o jogo. Ansiedade para o próximo confronto em Pituaçu. Mas essa não é a única partida que deve deixar a nação tricolor apreensiva. Dependendo dos próximos resultados, o Bahia pode terminar a rodada como vice-líder da Série B. Ou seja, ganhar é importante, mas torcer pelo fracasso dos outros é fundamental. Todo mundo ali colado, né? E por mais que você queira falar aqui que não fica ligado, você fica, né? Tá tudo bem que na hora que rola a bola ali, a gente esquece um pouco. Mas a torcida vibra, às vezes o resultado aparece no placar. Mas o melhor que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte. Que a gente continua fazendo a nossa parte, uma hora eles vão tropeçar. O horário de verão começa neste domingo, mas pela 7ª vez a Bahia vai ficar de fora. Alguns empresários não gostaram nada da notícia. A partir da 0h deste domingo, os relógios vão ser adiantados em 1 hora nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na Bahia, os ponteiros ficam como estão. Já é o 7º ano consecutivo que a Bahia fica de fora do horário de verão. É que para o estado não vale a pena mudar os relógios. A economia de energia é pequena, de apenas 0,5% aqui e nos outros estados do Nordeste e do Norte. Enquanto nas outras regiões, esse índice é 10 vezes maior. A economia chega a 5%. Apesar do estado não ter aderido ao horário de verão, algumas instituições, como bancos e lotéricas, antecipam o funcionamento em 1 hora para ajustar com o horário de Brasília. Para os empresários da indústria e do comércio, a Bahia ficar de fora só traz prejuízos. A economia é relativamente pequena, porém, para a economia como um todo, é uma perda muito grande. Nós ficamos desvinculados do horário de Brasília, que é o horário padrão, inclusive, para todo o Brasil. Nós ficamos desvinculados do Centro-Sul, que a região Sudeste é quem tem realmente o maior intercâmbio comercial com a Bahia. É frustrante para nós, é muito desagradável
nós não termos a implantação do horário de verão. O setor turístico também é contra a decisão. Na prática, nós estamos a reboque do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, pois não estamos conectados. Temos uma diferença do fuso horário, aviões, companhias aéreas e as próprias reservas dos hotéis. Isso também prejudica no momento de fechar uma venda. E por causa do horário de verão, a partir de segunda-feira, alguns dos nossos programas serão exibidos em novos horários. Veja agora as alterações. Os novos horários ficam assim. Às 6h30 da manhã começa o Bahia no Ar. O Record Nordeste passa a ser às 11h30. Em seguida, ao 12h20, tem o Balanço Geral. Depois, à 1h da tarde, o Se Liga Bocão. O Bahia Record começa às 6h35 da noite. Logo depois, às 7h05, tem o Jornal da Record. Às 8h20, você fica com a série House. E a Fazenda começa às 10h15. Fim da agonia. 2 garotas que estavam desaparecidas há 48 horas voltaram para casa depois de serem identificadas em uma reportagem exibida ontem no Bahia Record. Adriele e Viviane não seguraram a emoção durante o reencontro com as famílias na delegacia. As duas só decidiram voltar para casa depois que as fotos delas foram divulgadas na TV com o apelo das mães. Os meus amigos começaram a me ligar, dizendo que viu minha mãe na televisão, que era para me voltar para casa. Durante o depoimento na Delegacia de Repressão a Crimes contra Adolescentes, as meninas disseram que foram convidadas para passar uns dias na casa de uma mulher. Ela estava dizendo que estava sozinha, que queria uma companhia, que não tinha filho. Durante as 48 horas de desaparecidas, as meninas permaneceram no município de Lauro de Freitas, na casa de uma vendedora ambulante conhecida como Luzia. A polícia vai investigar as informações. Vai correr um grande risco sair do seio de sua família e para ir para um braço de uma pessoa desconhecida. A aflição tomou conta das famílias durante o período em que ficaram sem notícias das meninas. Ela não tinha motivo para fazer isso. Na minha cabeça passou milhões de coisas, milhões. Agora, graças a Deus que acabou, né? Que eu tenho minha filha de volta, estou feliz. Para ficar bem informado e saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o nosso portal R7 no r7.com. O Bahia Record termina aqui e assista agora ao Jornal da Record. Não esqueça, a gente volta segunda-feira mais cedo, às 6h35 da noite. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você. A última dos